A carta aos Romanos foi o apóstolo Paulo que escreveu. Ele nunca visitou essa igreja, não foi ele que foi o apóstolo que foi lá e pregou o evangelho, mas ele escreveu o maior tratado teológico da Bíblia, que é o livro de Romanos, né? Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele trata sobre a teologia cristã. Aqui nós temos o escopo da teologia cristã. A partir do capítulo 12 ele começa a falar sobre como praticar essa teologia. Então isso é muito lindo, porque nós precisamos praticar, não podemos viver só de teoria, enchendo a nossa mente de palavras, né? E o apóstolo Paulo diz que nós devemos entregar o nosso corpo a Deus como um sacrifício vivo. Nós devemos entender que o nosso corpo deve ser usado para a glória de Deus. Nós não devemos usar o nosso corpo como se ele fosse menor do que o nosso espírito. Isso, na verdade, é um pensamento gnóstico. O gnosticismo, né, era uma heresia que rondava a igreja do primeiro século e ainda existe nos dias de hoje. O gnosticismo acredita que o corpo não tem valor, só tem valor a alma e o espírito. Mas isso não é verdade. Jesus ressuscitou no corpo. Nós vamos ressuscitar no corpo também. E nós então devemos usar o nosso corpo para glorificar o Senhor nosso Deus. Ele vai dizer também que não devemos moldar a nossa mente com o padrão desse século, mas transformar a nossa mente para desfrutar da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É só quando nós escolhemos, nós tirar os óculos que nós temos de muitas visões equivocadas que nós temos, e escolhemos então olhar para a palavra e viver a palavra, o que a palavra me diz, eu coloco então os óculos da palavra para viver o que é bom. Então, se na vida sexual Deus diz que é no casamento que Ele abençoa a vida sexual, eu preciso trocar os meus óculos. Se eu não acreditar dessa forma, certo? Eu não posso seguir o Senhor. E se eu amo a Deus em primeiro lugar, eu preciso obedecer os seus mandamentos. Servir a Deus é a única forma de ser de fato feliz, contente e preenchido. Então eu termino essa breve palavra aqui com vocês dizendo que a verdade é que o mundo que nós vivemos é como Isaías disse no capítulo 5, no verso 20, as pessoas chamam o doce de salgado, o escuro de claro, claro de escuro, né? E dessa forma, então, eles trocam de posição as coisas, chamam as coisas ruins de boas e as boas de ruim. E isso isso que tem trago, então, toda essa escuridão e tem feito Satanás ser o Deus desse século, como está escrito, que tem cegado o entendimento dos descrentes. Lembre, é na palavra de Deus que você vai encontrar a renovação para a sua forma de pensar em cada área da sua vida, para que você seja abençoado. Deus te abençoe.